Gênesis capítulo 5. Antes eu queria convidar você a orar comigo. Deus nosso Pai, dá-nos a Tua palavra nessa noite, como tens feito. E fala ao nosso coração. E leva-nos mais fundo e mais longe contigo, para a Tua glória. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 5, verso 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque andou com Deus e já não era mais, pois Deus o havia tomado para si. Viva acima da mediocridade. Na semana passada começamos a conversar sobre esta vida diferenciada para poucas pessoas, porque a maioria de nós estamos mesmo na média. Apenas alguns de nós têm o privilégio de enxergar mais, experimentar mais, conhecer mais, servir mais, desfrutar mais daquilo que Deus tem para nós. Evidentemente que quando falamos viva acima da mediocridade, não estamos estabelecendo o sucesso nos termos da nossa sociedade. Foi impressionante a experiência que tive domingo passado, quando, tendo discorrido sobre Abel e Caim, fui interpelado por uma senhora que disse: pastor, para mim, o modelo de vida acima da mediocridade é o de Caim, não de Abel. Porque Caim constituiu família e construiu uma cidade. Fiquei estarrecido. E disse aquela senhora: mas minha irmã, na Bíblia Sagrada, Abel foi aprovado por Deus e Caim foi reprovado por Deus. Abel foi abençoado por Deus e Caim foi amaldiçoado por Deus. O problema de estabelecer a vida acima da mediocridade, com este critério de conquistar uma cidade, é que isso esbarra em alguma compreensão da palavra de Deus. Como, por exemplo, Provérbios 16:32. Maior é aquele que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Ou as palavras de Jesus, que de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou mesmo a própria biografia de Jesus, que à luz dos critérios do nosso tempo, do que significa ser um sucesso, Jesus foi um homem medíocre, ou o que nós chamaríamos pejorativamente de um loser. Jesus morreu cedo, crucificado, cuspido na cara. Foi motivo de escárnio em sua sociedade. Morreu como bandido dos maiores, sob o Império Romano. Ou, por exemplo, Hebreus capítulo 11. Homens e mulheres que foram perseguidos, não alcançaram as promessas de Deus para as suas vidas, mas apenas as contemplaram de longe. Moisés, por exemplo, troca toda a glória do Egito para peregrinar com o povo de Deus no deserto. Morreram cedo, viveram escondidos. Todos os profetas foram perseguidos, mas a palavra de Deus chama estes tais de Hebreus capítulo 11, que chamamos de a galeria dos heróis da fé, como homens dos quais o mundo não era digno. Então, quando estamos falando numa vida acima da mediocridade, não estamos estabelecendo o que é ser medíocre ou o que é ser um sucesso à luz dos critérios da nossa sociedade. Viver acima da mediocridade é conhecer mais, servir mais, experimentar mais, enxergar mais, contemplar mais, viver mais com Deus, para Deus e de Deus. E é nesse sentido que Enoque é para nós uma referência. E sobre Enoque poderíamos falar poucas coisas, porque poucas vezes Enoque é citado na Bíblia Sagrada. É citado no livro de Judas, os versículos 14 e 15, como alguém que anuncia juízo.
O que significa que Enoque viveu num tempo de corrupção moral e descaso para com o Deus com quem ele anda. Então, falar de Enoque poderia significar viver acima da mediocridade é viver na contramão de seu tempo. Enoque é citado em Hebreus capítulo 11, os versículos 5 e 6, como aquele que Deus tomou para si para que ele não experimentasse a morte, porque ele recebeu testemunho de ter vivido conforme o agrado de Deus, o que significaria, em Hebreus capítulo 11, viver pela fé. E o autor da carta aos Hebreus arremata que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que viva crendo que Deus existe e abençoa aqueles que nele creem. Poderíamos falar de Enoque como aquele que está presente na genealogia de Jesus. E essa noite eu poderia lhes falar sobre andar na contramão de seu tempo, viver pela fé, ser parte da história de Deus. Quem sabe o que seria bem do meu gosto, viver acima da mediocridade, seria viver muito. Embora Enoque tenha vivido pouco, apenas 365 anos. Pouco porque o seu pai Jared viveu 962 anos. E o seu filho Matusalém viveu 782 anos. Enoque viveu só 365. Talvez fosse viver mais do que seu pai Jared, 962. Mas Deus tomou Enoque para si. E na tradução do texto de Gênesis, se diz que Enoque andou com Deus e de repente já não era. Enoque andou com Deus e foi como se Deus o absorvesse em si mesmo. Mas o que me chama a atenção em Enoque é que não podemos falar a respeito de grandes feitos de Enoque. Não podemos falar a respeito de obras extraordinárias de Enoque. Não podemos fazer uma avaliação utilitarista de Enoque. Não podemos dizer que necessariamente Enoque viveu o máximo bem, que a vida de Enoque potencializou o bem à sua geração. Não podemos fazer uma análise pragmática de Enoque. Não podemos dizer que Enoque experimentou benefícios pelo fato de andar com Deus, porque a Bíblia não diz nada disso. Numa sociedade como a nossa, em que as coisas precisam funcionar, as coisas precisam maximizar o nosso prazer e a nossa satisfação, as coisas precisam ter performance cada vez crescente, para que tenham valor. Nada se pode falar a respeito de Enoque, senão o simples fato de que Enoque andou com Deus e Deus o absorveu em si. O que me chama a atenção ao ler Enoque, e ao ver a vida de Enoque, a estas poucas palavras da Bíblia Sagrada sobre Enoque, é que para Enoque, ao que parece, ou pelo menos na minha leitura, Deus foi um fim em si mesmo. Enoque é aquele que diz para nós, pelo menos é isso que eu estou ouvindo ele dizer para mim, é que quando alguém anda com Deus, esta palavra, ou esta frase, ou esta expressão, ou esse testemunho, merece um ponto final. Eu ando com Deus. Para quê? Eu ando com Deus. Eu ando com Deus. E o que você espera receber de Deus? Ponto final. Eu ando com Deus.
Eu ando com Deus, e o que você espera realizar para Deus? Isso não passa pela minha cabeça, eu ando com Deus. Deus é um fim em si mesmo, Ele não é um meio, a partir do qual experimentaremos mais felicidade, mais realização, mais prazer, mais satisfação, mais contentamento, mais alegria, mais sentido, mais significado para a nossa vida. Deus é um fim em si mesmo, não é um meio a partir do qual receberemos respostas às nossas perguntas insolúveis. Deus é um fim em si mesmo. Não precisamos que crença em Deus ou a pessoa de Deus resulte necessariamente em explicações para nos entendermos ao nosso mundo, a dinâmica do cosmos, do universo. Não precisamos disso. Nós andamos com Deus, ponto final. Deus é um fim em si mesmo. Nós andamos com Deus não para fazer grandes feitos em nome de Deus, ainda que para a glória de Deus. Nós simplesmente andamos com Deus. Ponto final. Deus é um fim em si mesmo. Porque quando Deus deixa de ser um fim em si mesmo, e em relação a Ele passamos a nutrir expectativas, as mais legítimas que sejam, passamos a nutrir esperanças, passamos a nutrir explicações, passamos a nutrir sonhos de realizações, ainda que para o reino de Deus e para a glória de Deus. Deus se tornando um meio, acaba de ser feito por nós um ídolo. Deus é um fim em si mesmo. Não é meio do caminho para chegarmos a lugar algum, porque Ele é o lugar onde chegamos. E quando chegamos nele, não há mais nada, e não há mais lugar algum para onde possamos ir. É Ele, é Deus. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus e ao teu Filho a quem tu enviaste. Qual é a grande obra para o teu Pai? É que vocês comam do pão da vida, e eu sou o pão da vida. O que é que Deus espera de nós? Eu arriscaria dizer, nada. Nos termos de Enoque, Deus, o que o Senhor espera da Ibabe? Que ela se alegre em mim, ponto. O Senhor não quer que ela levante um grande testemunho na zona oeste de São Paulo, na cidade de São Paulo, no Brasil? Se fizer isso, vai ser por minha causa, eu que vou fazer que ela faça isso. Então não é dela que eu estou esperando. Eu sei o que eu estou fazendo, com quem estou fazendo, quando estou fazendo, por que estou fazendo, como estou fazendo, para que estou fazendo, para quem estou fazendo. Agora, de vocês eu espero que vocês andem comigo. O resto deixa que eu faço. Enoque andou com Deus. Ponto. Mas só isso. Só. Ou como diz o salmista no Salmo 16, não tenho bem algum além de ti. O cara é um fanfarrão. Não tenho bem algum além de Deus. O que mais ele quer? Ele já conhece a Deus, ele já recebeu revelação de Deus. Ele foi visitado por Deus. Ele recebeu o dom da fé. Como converso com pessoas que são agoniadas e agonizadas porque não conseguem crer. Aí o cara diz assim, eu consegui crer, ou me foi dado o prazer, ou o privilégio e a graça de crer. O que mais você quer? Quer uma casa? Quer um carro? Quer a cura para a sua doença? Quer uma esposa? Quer um marido? Agora que eu encontrei a Deus, a minha vida vai mudar. Vai, você pode morrer. O que, aliás, eu tenho para mim que a melhor coisa que podia acontecer com a gente quando a gente se convertesse era morrer, ir para o céu. Ir para o céu. E quando a gente chega em Deus, não tem mais onde chegar, é só Deus.
O problema é que a gente chega em Deus na expectativa de que Deus nos leve a algum outro lugar. E quando a gente chega em Deus na expectativa de que Deus nos leve a algum outro lugar, na verdade a nossa busca não é por Deus, é pelo outro lugar onde Ele pode nos levar. Portanto, o nosso Deus é o outro lugar. E o Deus mesmo a quem chegamos é o ídolo que vai nos levar para lá. Porque aqui se estabelecem os dois grandes paradigmas de vivências na palavra de Deus. Aqueles que dizem a Deus, ó Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles que dizem a Deus, ó Deus, realize a minha vontade. Os primeiros vivem na categoria do se e então. É a turma da fé malandra. É a turma da fé oportunista. É a turma da fé pragmática. É a turma da fé utilitarista. É a turma da fé que tenta instrumentalizar Deus aos seus propósitos. É a turma da fé que barganha com Deus, que negocia com Deus, que estabelece condições para que Deus ocupe o seu lugar, que é singular. São os filhos de Jacó, antes de lutar com Deus. Olha o Jacó antes de lutar com Deus. Ele tem a cara de pau de entrar numa igreja evangélica e fazer a seguinte oração: se Deus estiver comigo, se Deus cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, se Deus me der comida e roupa, se Deus me levar de volta em segurança à casa do meu pai, então Ele será o meu Deus. E eu não duvido que naquela igreja evangélica onde o Jacó estava fazendo essa oração, teve um montão de gente que disse amém. Se então Deus responder a minha oração, então Ele será o meu Deus. Se Deus fizer o que eu espero que Ele faça, então Ele será o meu Deus. Se então. Por que você está em crise de fé? Porque Deus não fez assim, assim, assado. Porque Deus não funcionou como eu esperava. Porque Deus não me deu as respostas que eu estava procurando. Porque Deus não me livrou do meu espinho na carne. Porque Deus não mudou o meu marido, aquele crapo lá daquele meu marido. Porque Deus não evitou o meu divórcio. Porque Deus no banco dos réus. Se então. Mas tem um outro paradigma de viver com Deus. Espero que não seja Deus. Senhor, tem misericórdia. O outro paradigma de viver com Deus é o paradigma do todavia. O primeiro é se então. Se Deus me levar onde eu quero que Ele me leve, então Ele é meu Deus. O segundo paradigma é: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, mesmo não havendo ovelhas no curral, mesmo não havendo bois nos estábulos, todavia eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que eu não chegue lá onde eu gostaria que Deus me levasse, Ele será o meu Deus e sempre será o meu Deus, porque eu não busco aquilo que Deus pode me dar, eu busco Deus. É isso que eu quero. Eu quero andar com Deus, eu quero conhecer a Deus. Eu quero de Deus apenas aquilo que Ele tem para colocar na minha mão. Então, ou você vive no paradigma e na categoria do ser, então, e transforma Deus num meio para chegar onde você quer chegar, e Deus, então, se torna um ídolo manipulado por você, para que Ele
conduza a sua vida a seu critério, ou você vive o paradigma do todavia, e se rende às mãos de Deus para que Ele faça de você conforme a vontade dEle. É a oração de Maria. Eis-me aqui, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Agora tem um detalhe nessa brincadeira, que se nós nos posicionarmos categoricamente para Deus, reivindicando o cumprimento de promessas, reivindicando a bênção de Deus, dizendo a Deus o que eu já ouvi: Senhor, o Senhor está amarrado a tua palavra e a tua promessa. Se nós fizermos isso, nós transformamos Deus no ídolo. Mas por outro lado, se nos ajoelharmos e Deus falar: então, pode falar, meu filho, e nós simplesmente dissermos: não quero falar nada, não quero pedir nada, não sei de nada, nada, nós nos transformamos em bonecos. Porque parece que foi esse o mau entendimento, e a culpa é minha e a responsabilidade é minha, quando eu lhes disse na semana passada que nós, diante de Deus, somos nada. E vivemos apenas sustentados pela graça de Deus. Então, já que eu sou nada, eu fico lá como um nada, esparramado no sofá. Eu sou um nada, tomando suco de laranja, na janela vendo a banda passar. À toa na vida, como um nada fica. Não é isso. A sabedoria de Abel é que nós dependemos da graça de Deus para viver, porque Ele, somente Ele é o ser, e nós vivemos de favor pelo seu amor e a sua graça generosa. Ponto. Agora aqui, com Enoque, e com esse avançar da Escritura para o se então e o todavia, parece que podemos aprender a viver como nada. E a viver tendo Deus como um fim em si mesmo. E como é que podemos fazer isso? Podemos e devemos fazer isso posicionando-nos categoricamente para Deus, porque Deus sim nos criou, seres à sua imagem e semelhança, inteligentes, livres, com vontades próprias, com desejos, com anseios, com sonhos. Deus não nos criou amebas, Deus não nos criou robôs, Deus não nos criou bonecos, marionetes. Deus nos dotou dos atributos que Ele mesmo tem em sua personalidade e em seu ser, e compartilhou isso conosco para que pudesse viver conosco uma relação de amor. Então, numa relação de amor, as pessoas se posicionam. Então a gente tem que se posicionar claramente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com orações e súplicas e ações de graças. Está ansioso, irmão, não consegue dormir? Está ansiosa, irmã, não consegue dormir? Ajoelhe-se e ore. Diga para Deus exatamente o que vai no seu coração. Isso eu me lembro da minha mãe espiritual, a Lídia. Ela me ensinou a orar quando estávamos juntos aconselhando a esposa de um pastor, e aquela senhora dizia assim: agora a igreja deu uma outra casa para a gente morar, eu detesto essa casa, eu detesto a cozinha, eu detesto a louça, eu detesto a mesa da cozinha. A casa que eu morava era que era maravilhosa. Então vamos orar, minha irmã. E aquela esposa do pastor começou a orar: ó Deus, eu te dou graça por essa casa. E a Lídia falou: para, irmã, mentira. A irmã tem que falar a verdade. Posicione-se. Diga para Deus exatamente o que vai no seu coração. Deus, eu detesto essa casa, mas eu te dou graças por ter onde morar. Eu detesto essa louça, mas eu te dou graças por ter o que comer. Diga a verdade. Deus, a ideia de morrer naquela cruz, não estou afim. Se o Senhor puder, aciona o plano B, que essa é a hora.
Mais explícito do que isso, e não uma vez só, 3. Sua alma foi tomada de uma angústia de morte, e Jesus, tomado dessa angústia, foi ao Getsêmani e disse: Pai, se dependesse da minha escolha agora, o Senhor arrumava um outro jeito de redimir esse universo. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Todavia, que incrível que quando nós cristãos hoje oramos, todavia seja feita a tua vontade, nós somos tomados por 2 pensamentos ou por 2 realidades. A primeira é que melou. Você está afim da loirinha e vai orar: Senhor, se for da tua vontade. Imediatamente parece que no seu coração vem um negócio que você vai ter que namorar a moreninha. Que Deus, Ele tem esse prazer de estragar com a sua alegria, de botar você no emprego que você não gosta, para trabalhar com um chefe que você não gosta, morar em cidade que você não gosta, que Deus, Ele fica só esperando você ter uma vontade legal para Ele ir lá estragar. E a segunda coisa é que se você cair nesse disparate de publicamente, em vez de uma oração de reivindicação e exigir a restituição, você falar: todavia seja feita a tua vontade, não tem fé. Quem tem fé ordena. Quem tem fé engravida do desejo. Para. Quem tem fé visualiza a bênção. Irmãos, Deus não é um boneco que a gente manipula para a gente, amém? Então como é que a gente faz? A gente também não é um boneco que Deus não está nem aí para nós. Essa é a beleza de uma relação de amor, né? Essa é a beleza de uma relação de amor. A gente se posiciona categoricamente, mas a gente sabe quem é quem na relação. Senhor, no meu coração cresce uma vontade, um sonho, um desejo. Não tem problema se você engravidou do desejo, ficou olhando muito para a fotografia, não tem problema. Você diga para Deus, diga o que lhe incomoda, fala dos seus medos, fala tudo para Deus. Desculpa que eu vou falar agora, isso é para adultos. Tire as crianças da sala, na internet. A Bíblia fala assim para a gente derramar o coração diante de Deus. Derramar o coração diante de Deus, mas às vezes tudo que a gente pode fazer e consegue fazer diante de Deus é vomitar diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, vomite diante de Deus. Vomite. Jogue seus monstros, jogue suas frustrações, os seus medos, os seus pecados, coloca tudo diante de Deus, diga para Ele que você está bravo com Ele, diga para Ele. Uma vez eu mandei uma pessoa fazer um exercício terapêutico, aliás, eu falei aqui do púlpito: arruma um ursinho de pelúcia, põe nele o nome de Jesus e enche ele de pancada. Se você está bravo, vai lá e bate mesmo, põe para fora, mas não se esqueça que você é o nada esperneando, e que você depende de Deus e da graça de Deus, e é com a força de Deus que você pode socar o ursinho. Porque se Deus fizer assim, não dá tempo nem de você comprar ursinho, meu irmão. Mas seja honesto, seja autêntico, seja íntegro com Deus. Gênesis 5 diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Gênesis 17, a recomendação de Deus a Abraão é: anda em minha presença e ser perfeito. O que é ser perfeito diante de Deus? É ser inteiro diante de Deus. É trazer a minha gratidão e a minha frustração, é trazer o meu amor e a minha dubiedade, é trazer a minha fé e a minha incredulidade. É trazer a minha certeza de fé e a minha dúvida e o meu coração vacilante. É ser inteiro na presença de Deus. Mas depois que você se derrama na presença de Deus, se esparrama na presença de Deus, você diz assim: todavia, Senhor,
seja feita a tua vontade e não a minha, porque eu confio no teu caráter, eu confio no teu amor, eu confio na tua justiça, eu confio na tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Diga um todavia, porque eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Eu sei que você faz, fez e vai fazer. Se ajoelhar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu sei que isso que eu vou fazer não é da tua vontade, mas eu vou fazer. Você não vai para o inferno por causa disso. Deus te ama. Você continua sendo um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas você vai sofrer as sequelas disso. Deus vai te perdoar. Deus vai te acolher. Deus vai te socorrer. Deus vai te amar. Deus vai contigo até o mais profundo da escuridão onde você se meter. Se você sair da vontade de Deus, em vez de você falar, todavia, seja feita a tua vontade, você cair em tentação e fizer a sua própria vontade, prepare-se para as sequelas. Não é possível sair da vontade de Deus sem voltar machucado, ferido, e feridas que às vezes demoram anos para que sejam curadas e saradas e tratadas, não apenas em nós mesmos, mas nas pessoas que nós amamos e que ferimos com o nosso pecado. Então, para viver acima da mediocridade, a gente anda com Deus. E como é que a gente anda com Deus? Posicionando-nos categoricamente e submetendo-nos radicalmente. Para viver acima da mediocridade, é preciso andar com Deus. Como é que a gente anda com Deus? Posicionamento categórico. Senhor, esse aqui é o mais verdadeiro do meu coração que eu posso colocar diante de Ti. Mas submissão radical. Todavia, Senhor, seja feita a Tua vontade, não a minha, porque eu não busco o que está aqui no meu coração. Eu busco o Senhor. Eu não ando na direção do que deseja o meu coração, eu ando na direção do Senhor. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu queria que nós terminássemos louvando a Deus, um louvor de consagração e de dedicação, dizendo: toma o meu coração, minha vida eu te dou, toma o meu coração, é tudo que eu tenho para te dar, toma o meu coração, está rendido nas tuas mãos, e eu quero falar uma palavra especial para você, que está andando longe da vontade de Deus e sabe que está andando longe da vontade de Deus. Pelo amor de Deus, vem aqui na frente orar e diz assim: Senhor, todavia seja feita a tua vontade, dá-me forças, quebranta o meu coração, abre os meus olhos, liberta-me da minha cegueira, liberta-me da minha obstinação em direção àquilo que não é teu. Liberta-me, Senhor, da minha obsessão pelos desejos do meu coração, e eu quero ter nas mãos apenas o que é teu. Eu quero falar com você, que vai se converter hoje de novo, mais uma vez, à vontade do Senhor, e dizer: todavia, porque tudo que eu quero é Deus. Vamos ficar em pé enquanto nós cantamos. Se você quiser vir aqui à frente, eu tenho muita alegria e prazer de orar com você. Saia do seu lugar e vem para cá.